Fala galera, eu sou o Tantan da Bolsa e eu sei que você pode conhecer de mercado financeiro, bolsa de valores e outros correlacionados. Mas o que eu acho que ninguém nunca te falou sobre como funciona a economia de fato. Então se você se interessou por esse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo aqui. Vai lá, eu vou te esperar. Já clicou em curtir? Já? Então foi o seguinte, se você se interessou por esse tema, também já aproveita para se inscrever no canal se você não é inscrito e já ativa as notificações, pois só assim você receberá todo o novo conteúdo que for lançado. Beleza? Fechou? Então bora lá. Eu quero compartilhar com você o modelo simples apresentado por Ray Dalio. Então esse é um conteúdo baseado no estudo feito por Ray Dalio sobre como funciona a economia. Vamos lá. Embora pareça complexo, a economia ela funciona de uma forma mecânica simples. Ela é composta de algumas partes simples e muitas transações simples que são repetidas milhares de vezes. E essas transações são, acima de tudo, conduzidas pela natureza humana, que criam três principais forças. A primeira seria o aumento da produtividade. O segundo, o ciclo da dívida de curto prazo. E terceiro, o ciclo da dívida de longo prazo. Entendendo essas três forças e colocá-las uma em cima da outra, cria um bom modelo para rastrear movimentos econômicos e descobrir basicamente o que está acontecendo agora. Vamos começar com a parte mais simples da economia, as transações. Uma economia é simplesmente a soma das transações que a compõem. E uma transação é uma coisa simples, muito simples, que faz com que você tenha o tempo todo. Toda vez que você compra algo, você cria uma transação. Cada transação consiste em um comprador trocando dinheiro ou um crédito de um vendedor, trocando serviços, ativos financeiros e assim por diante. E o crédito é gasto como dinheiro. Então, somando o dinheiro gasto e o valor do crédito gasto, você tem o valor total do gasto. O montante total dos gastos são o que move a economia. Se você dividir o valor gasto pela quantidade vendida, você obtém o preço. Isso é uma transação. É uma peça fundamental da máquina econômica. Todos os ciclos e todas as forças em uma economia são impulsionadas por transações. Então, se podemos entender as transações, podemos entender toda a economia de fato. O mercado ele consiste em todos os compradores e vendedores fazendo transações pela mesma coisa. Por exemplo, há um mercado agrícola, um mercado de carros, um mercado de ações. Lembre-se do Tantan da Bolsa. E mercados para milhões de coisas, milhares de coisas. A economia consiste em todas as transações em todos os mercados. Se você somar o gasto total e a quantidade total vendida em todos os mercados, você tem tudo que precisa saber, tudo que precisa entender da economia. Pessoas, empresas, bancos e governos, todos se envolvem em transações da mesma maneira que acabei de descrever, trocando dinheiro e crédito por bens, serviços e ativos financeiros. O maior comprador e vendedor é o governo, que consiste em duas partes importantes. Um governo central, que coleta impostos e gasta o dinheiro, e um banco central, que é diferente de outros compradores e vendedores, porque ele controla a quantidade de dinheiro e crédito na economia. Ele faz isso influenciando as taxas de juros, imprimindo dinheiro novo. Por essas razões que o Banco Central ele é um jogador importante no fluxo de crédito. Ele pode ajudar tanto credores como tomadores a conseguirem o que eles querem. Tomadores prometem pagar o total emprestado, mais uma quantia adicional chamada de juros. Então, por que o crédito ele é tão importante? Porque quando o tomador recebe crédito, ele pode aumentar seus gastos. E lembre-se, os gastos movem a economia. E isso ocorre porque os gastos de uma pessoa são a renda de uma outra pessoa. Pense nisso, a cada valor que você gasta, outra pessoa ganha. E a cada valor que você ganha, outra pessoa gasta. E assim por diante. Então, quanto mais se gasta, mais outra pessoa ganha. Quando a renda de alguém aumenta, isso torna os credores mais dispostos a emprestarem seu dinheiro. Porque agora ele é mais digno de crédito e um bom pagador tem duas características principais: a capacidade de pagar e ter garantias. E caso ele não possa pagar, os seus ativos mais valiosos podem ser usados como garantia. Isso faz os credores sentirem-se mais confortáveis em lhe emprestar dinheiro. Esse padrão que se autoalimenta leva ao crescimento econômico e por isso nós temos os ciclos. Em uma transação você tem que dar algo para conseguir algo e quando você recebe depende de quanto você produz. Com o tempo nós aprendemos que esse conhecimento acumulado ele aumenta nossos padrões de vida. Chamamos isso de crescimento da produtividade. Aqueles que são mais criativos e trabalhadores aumentam sua produtividade.
e seus padrões de vida mais rápido também são elevados do que aqueles que eram mais acomodados, mais preguiçosos. Mas isso não é necessariamente verdade no curto prazo. A produtividade é mais importante no longo prazo, mas o crédito é mais importante no curto prazo. Isso porque a produtividade não sofre grandes flutuações. Por isso que ela não produz grandes oscilações econômicas. Vamos para um segundo imaginário que a economia não tenha crédito, por exemplo. A única maneira de aumentar o seu gasto é aumentar a minha renda, o que exige que eu seja mais produtivo e trabalhe mais. Aumentar a produtividade é a única forma de crescimento, já que os meus gastos são a renda de uma outra pessoa. Lembra? A economia cresce toda vez que eu ou outra pessoa seja mais produtiva. E se seguirmos essas transações em várias vezes, vemos um processo com uma linha de crescimento da produtividade. Por que tomamos emprestado? Pois temos os ciclos. Isso não acontece por causa de leis ou regulamentações, é apenas por conta da natureza humana, e a forma como o crédito trabalha sobre o empréstimo é simplesmente uma forma de antecipar os gastos a fim de comprar algo que eu não posso pagar agora, por exemplo. Você precisa gastar mais do que ganha para fazer isso. Entender o crédito é tão importante porque ele coloca em movimento uma série mecânica previsível de eventos que acontecerão. Isso torna o crédito diferente do dinheiro. Dinheiro é o que você liquida as transações ali quando você compra algo, por exemplo, é coisa rápida e etc. Quando você compra algo no supermercado, o dinheiro, a transação, ela é liquidada imediatamente. Você passa aquele dinheiro para outra pessoa. Mas quando você compra no crédito, é como se você estivesse prometendo pagar no futuro. A realidade é que a maior parte das pessoas chamam de dinheiro na verdade, o crédito. Só para você ter uma ideia, o valor total de crédito nos Estados Unidos é cerca de 50 trilhões de dólares. E o valor do dinheiro é apenas cerca de 3 trilhões de dólares. É uma diferença muito grande. Lembre-se, de uma economia sem crédito, a única forma de aumentar seus gastos é produzir mais. Mas uma economia com crédito, você também pode aumentar os seus gastos, aumentando o seu gasto, tomando empréstimos. Como resultado disso, uma economia com crédito, ela tem mais consumo e permite que a renda ela aumente mais rápido do que a produtividade. Isso no curto prazo, mas não no longo prazo. Agora, ou seja, crédito não é necessariamente algo ruim, que só causam ciclos e assim por diante. É ruim quando ele financia o consumo excessivo que não pode ser pago. É bom quando aloca recursos de uma forma eficiente e produz receita para que você consiga pagar as suas dívidas. Por exemplo, se você pedir dinheiro emprestado para comprar uma TV, por exemplo, isso gerará uma receita para você pagar uma dívida. Mas se você tomar empréstimo para comprar um trator, por exemplo, e ele melhorar a sua safra, a sua colheita, você produzirá muito mais, ganhará mais dinheiro e assim você poderá pagar essa dívida e melhorar o seu padrão de vida também. Em uma economia com crédito, podemos acompanhar as transações e ver como o crédito cria o crescimento. Deixa-me dar mais um exemplo para você. Suponha que você ganhe 100 mil, por exemplo, no ano e não tenha nenhuma dívida. Você tem crédito suficiente para pedir emprestado 10 mil. E um cartão de crédito para que você possa gastar 110 mil, por exemplo. Uma vez que o seu consumo é a renda de outra pessoa, então alguém está ganhando 110 mil. A pessoa que ganha 110 mil, sem dívida, ela pode pedir 11 mil emprestados para gastar 121 mil. Mesmo que ganhe apenas 110 mil, seus gastos são a renda de uma outra pessoa. E acompanhando a transação, podemos começar a ver como funciona esse processo e como funciona em um padrão que auto se alimenta. Ou seja, empréstimos eles criam ciclos e se os ciclos aumentam, uma hora ele precisa diminuir. É como os ciclos da bolsa de valores, que sobem e descem. Isso nos leva ao ciclo da dívida de curto prazo. Se você está curtindo esse vídeo, te convido a curtir e se inscrever aqui no canal. E também me acompanhar no Instagram, onde diariamente eu posto muito conteúdo bacana. Bom, conforme a atividade econômica ela cresce, nós vemos uma expansão na primeira fase do ciclo da dívida de curto prazo. Os gastos eles continuam aumentando os preços e começam a subir. Isso acontece porque o aumento nos gastos é alimentado pelo crédito, que pode ser criado imediatamente, como nós vimos. Quando a quantidade de gastos e receitas vai mais rápido que o preço de produção de bens, eles aumentam os preços e sobem também. Quando os preços sobem, chamamos isso de
inflação. O Banco Central não quer muita inflação porque causam problemas, né? E como isso aumenta as taxas de juros, e com as taxas de juros mais altas, menos pessoas podem se dar ao luxo de tomar dinheiro emprestado. E o custo das dívidas também sobem. Pense nisso como as parcelas mensais do seu cartão de crédito, por exemplo. Com as pessoas fazendo menos empréstimos, as prestações ficam mais altas. Sobra menos dinheiro para a pessoa poder gastar. Então o consumo diminui, e já que o consumo de uma pessoa é a renda de uma outra pessoa e assim por diante, quando as pessoas gastam menos, os preços caem, tendem a cair. Isso chamamos de deflação. Quando a atividade econômica ela diminui, nós temos uma recessão. E se essa recessão se tornar muito agressiva, a inflação não for mais o problema, o Banco Central vai reduzir as taxas de juros para fazer com que tudo se recupere. Com as taxas de juros mais baixas, as prestações são reduzidas e os empréstimos e consumos recomeçam e vemos uma outra expansão. Como você pode ver, né, a economia ela funciona como uma máquina no ciclo de dívida, e o consumo ele é limitado apenas pela vontade dos credores e tomadores para fornecer e receber crédito. Quando o crédito estiver facilmente disponível, existe uma expansão econômica. Quando o crédito não está facilmente disponível, existe uma recessão econômica. E perceba que esse ciclo é controlado principalmente pelo Banco Central. E o ciclo da dívida de curto prazo normalmente dura de 5 a 8 anos, e acontece repetidamente por décadas. Mas observe que o fundo e o topo de cada ciclo termina com mais crescimento do que o ciclo anterior. Ele vai formando uma escala e com mais dívidas também. Por quê? Simplesmente as pessoas acabam forçando a isso. Elas têm uma tendência a tomar mais empréstimos e gastar mais em vez de pagar as suas dívidas. Isso é normal, as pessoas tendem a fazer isso, né? Por causa disso, depois de longos períodos de tempo, as dívidas elas crescem mais do que a renda, criando o ciclo da dívida de longo prazo. Bom, essa foi a primeira parte do vídeo explicando como funciona, qual o funcionamento da economia. Espero que você tenha gostado, e antes de mais nada, quero te convidar a participar do Mês do Investidor aqui no Instagram, no dia 13 de janeiro ao dia 2 de fevereiro. Teremos uma série de convidados muito especiais participando de uma live bem bacana falando sobre diversos tipos de investimentos em bolsa de valores. Então já anota aí na sua agenda, será uma série de lives totalmente gratuita, porém com muito convidado especial. Então já corre lá no meu Instagram, Tantando a Bolsa, para saber um pouco mais. E claro, se você gostou dessa primeira parte, já curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquele seu amigo que precisa saber como funciona o mercado de fato, como funciona o sistema econômico. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!